Bom dia, irmãos. Bom demais estar aqui. Um bom dia especial aí para meus amigos de tatame. Os. Turma está aí. Esse pessoal me ensina muito sobre humildade, né? Sobre ficar submisso, né, João? Tem umas posições que a gente não consegue sair. Mas uma alegria estar aqui. Eu estou aqui com a minha esposa, que está ali no fundo, a Maria. Mary, já há 26 anos que a gente está aí na jornada da vida. Muito feliz, minha companheira, minha amiga, minha irmã, né? E estamos juntos. João é igual, as palavras do João, faço as mesmas, minhas, né? A gente caminha junto, conectado, é um cara que eu amo, né? A gente, sei lá, a vida nos conectou, né? Realidades diferentes, mundos diferentes, mas Deus tem feito esse link entre nós, né? É o reino de Deus é assim, né? Tanto ele quanto a Bela, a gente estava falando ali agora sobre essa canção que foi cantada aqui, né? O amor extravagante de Deus, como essa canção falou conosco nos anos 90, 2000, sabe, que foram momentos de intensidade aqui na cidade de Belo Horizonte, da presença de Deus, tempo maravilhoso. Quero também agradecer o cuidado dessa igreja com essa causa entre os povos alternativos, os hippies, né? A Luzeiro tem sido parceira conosco, nos abençoando, nos ofertando ali, e é isso, né? A ação missionária ela é feita por muitas mãos. Ninguém faz nada sozinho, né? E louvo a Deus por vocês acreditarem, acima de tudo, nisso, né? E poderem contribuir, ofertar, nos apoiar, né? Nessa causa aí. Com certeza, né? Naquele dia, o dia do Senhor, né? Esse galardão que a gente está lá na ponta recebendo, vocês fazem parte dele, viu? Cada hippie que é batizado, que confessa o Senhor, que é livre, que é liberto, vocês têm parte nisso, tá? Sintam-se parte da missão do Senhor ali na Praça 7, entre os hippies, né? E, assim, ontem a gente teve um tempo de oração bem interessante e a gente estava num grupo lá também de algum dos líderes dos hippies, né? E um dos líderes lá, ele recebeu umas palavras de Deus lá e aí ele falou: Lucão, eu só recebi palavra para descansar. Descansa, tempo de eu descansar, tempo de eu descansar. Eu falei, legal, né? Por outro lado, eu só recebi palavra que eu tenho que trabalhar, Deus está abrindo, Deus está te mandando, está enviando, vai para cima. Eu falei, poxa vida, né? Que é isso aí, né, Deus? A gente pensa que eu estou tentando reduzir os ritmos, mas Deus está querendo empurrar a gente para coisas maiores, né? E por aí vai. Mas bom é a gente estar surfando na onda de Deus, correto? Bom é a gente estar voando nos ventos que Deus sopra. Esses são os melhores que tem. E, irmãos, estava orando e pensando no que falar aqui nessa manhã, né? E eu acho que a melhor palavra para a gente pregar é aquela que nos fere, é aquela que nos bate, né? E por culpa de vocês, eu apanhei muito esses dias. Fui ler a Bíblia e o Senhor começou a me amassar, eu falei, Deus, o que é isso? Mas, né, é isso, eu estou feliz porque a mão de misericórdia de Deus, ela vem, né, trabalhando em nós e através de nós. E João 17, que é o texto que eu quero dividir com os irmãos aqui, João 17, do verso 1 ao 5, eu trouxe uma amiga aqui, que precisando usar. Vamos lá, João 17, do verso 1 ao 5. Eu vou fazer a leitura aqui. Se você tiver Bíblia, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pois eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bom, esse texto aqui, eu quero compartilhar com vocês. Rapaz, você quer conhecer o coração de alguém? Ouça as suas orações. Você orar com uma pessoa,
próximo dela, na sua dor, no seu sofrimento ou na sua alegria. Você vai discernir ali o coração dessa pessoa. E não é diferente com Jesus. Jesus aqui está orando, ele está fazendo uma oração, ele está terminando um tempo de intimidade com os seus discípulos, e no final desse momento ele começa a orar por eles. E nessa oração, né, você percebe aqui os anseios do Senhor. O que ele deseja para mim e para você? Ele está orando pelos seus discípulos aqui. Na introdução dessa oração, você já percebe aqui, né, meio que os fundamentos do que ele vai continuar orando. Né, do verso 1 ao 5, você vai ver aqui a introdução, os fundamentos do que Jesus vai orar aqui, né, no resto do capítulo. E ele tem anseios profundos para os seus discípulos, que é descrito aqui, né, nesse início de oração. Eu gosto de ouvir Paulo orar. Paulo, quando ele vai orar pelos Efésios, a mesma coisa. Sai das entranhas de Paulo um desejo profundo que os Efésios cresçam, que eles se desenvolvam, né, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, que o coração deles se dilate em amor. Né? Então você vai ver a oração de Paulo, quando ele vai pedir que os crentes lá de Colossos orem por ele, ore por mim, para que a porta da palavra se abra, para que eu possa ter oportunidade de proclamar o Evangelho de Cristo, que o Senhor me deu, né, que me dê revelação sobre esse mistério do Senhor, anseios profundos, né, que estão conectados com o coração do próprio Deus. Deus tem uma agenda que está em curso, e nós estamos aqui nessa agenda. Se você está aqui, se você faz parte dessa eclésia, desse corpo de Cristo, nós estamos inseridos nessa agenda de Deus. Deus tem uma agenda que está em curso. Nós somos chamados para vivê-la de maneira intensa. E as orações das Escrituras são atemporais. Isso aqui está nos alcançando hoje. Jesus orou por nós. Isso aqui é tão real para hoje. É como se ele estivesse aqui agora, orando por mim e por você. Isso é uma realidade. Agora, tem 3 pontos que eu queria ressaltar aqui na oração de Jesus. 3 pontos que, para mim, formam uma unidade, sabe, assim, na nossa caminhada. Na nossa caminhada como igreja, que nós somos aqui, na nossa caminhada como família, como amigos, como irmãos. 3 pontos importantes aqui. O primeiro deles é que Jesus ora ao Pai. Ele diz assim: Pai, chegou a hora. O segundo ponto é que Jesus fala da glória. Glorifica, ele fala aqui, glorifica teu filho para que o teu filho glorifique a ti. E o terceiro ponto é que ele fala assim: olha, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, eu queria olhar com vocês esses 3 pontos. Ele fala com o Pai. Pai, é chegada a hora. Quando você vai ver lá no Pai Nosso, a oração, né, universal, que Jesus ensinou os discípulos a orar, ele fala: Pai nosso que está no céu. Jesus, certa vez, ele falou com seus discípulos, dizendo assim: não temais ao pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus, essa esfera do reino, dessa agenda do reino, a vida da igreja, ela funciona na estrutura de uma família. Nós temos um Pai, que é Rei, que é Deus, que é Senhor, mas, sobretudo, Ele é um Pai. Ele é o nosso Pai. Essa relação com a paternidade de Deus, sabe, que a gente precisa desenvolver, crescer, sabe, ela vai refletir no nosso relacionamento um com o outro. Porque se Deus é meu Pai e é seu Pai, nós somos irmãos. Você pode me achar esquisito, estranho, você pode não gostar do jeito que eu falo, mas nós somos irmãos. Acabou. Somos irmãos. Nós temos irmãos chineses, japoneses, filhos do mesmo Pai. Esse Pai é aquele que está aí, né, assim, que é dono de uma grande família, família da fé. Então, nós precisamos aprender a olhar para o nosso irmão de uma maneira diferente, como irmãos. Outro dia eu estava aconselhando um amigo sobre isso. Falei: olha, eu tive um problema com a fulana, não sei o quê. Falei: fulana é sua irmã. Então, veja ela como sua irmã. Então, ame-a, honre-a, trate-a como sua irmã.
Então, a estrutura do reino de Deus é uma estrutura de vínculos familiares. Paulo chama isso de afetos de misericórdia, de ternos afetos de misericórdia. Esses afetos que são criados entre nós, sabe, que nos faz transcender as questões sociais, questões culturais, questões de jeito, de formas, sabe? Esses afetos, entranháveis afetos de misericórdia, que Paulo está falando que é aquilo que está se conectando entre nós. Quando João fala dos pequenos grupos, ele está dizendo exatamente isso, cara, conecte-se. Conecte-se. Tenha uma relação entranhável, profunda com seu irmão. E esse desenrolar da paternidade com Deus, de Deus, ela muda também a maneira como a gente lida com a nossa própria vida, com o Senhor. Por quê? Porque numa casa onde temos vários filhos de idades diferentes, nós não lidamos com nossos filhos simplesmente pelo serviço que eles prestam para nós. A gente lida com os nossos filhos como filhos. Não existe ex-filho. Filhos são filhos. Pais são pais. E a maneira como a gente lida com os nossos filhos não é mediante aquilo que eles podem nos oferecer, mas tem a ver com a maturidade que eles estão. Então, não adianta eu confiar algo grande para um meu filho pequeno, que ele não tem maturidade para ter aquilo. Então, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, e no tempo adequado, ele vai receber aquilo que é dele, por herança. Nós temos uma herança com o Senhor, porque Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E tudo aquilo que Ele tem, que está nos seus bens, no seu patrimônio, pertence a nós. Então, descansa com relação a como você está tentando se vender na vida, tentando mostrar os seus títulos, tentando mostrar aquilo que você tem, sua conta, sabe, o que você, seus diplomas. Isso Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para você, porque você já é um filho dele antes de ter qualquer título, qualquer recurso. Nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou por filho. Isso é interessante, porque se Deus é o nosso Pai, se Ele é o nosso Pai, nós devemos o que a Deus? Vou mudar a pergunta. Jesus falou aqui, chamou Deus de Pai. Ele poderia falar: Deus, glorifica o teu filho ou o teu servo, para que o teu servo glorifique a ti. Mas ele não faz isso. Ele chama Deus de Pai. Porque a um Deus você sacrifica. Mas a um Pai, o que você faz? A um Pai você honra. A um Pai você honra. A nossa relação com Deus não é uma relação de sacrifícios, mas é uma relação de honra. E se você pegar a palavra aqui, a glória, glorifica, e você trocar pela palavra honra, você vai perceber como que essa honra pode se tornar prática, ou como nós estamos acertando ou falhando nisso. Aqui ele fala, olha só, vou fazer esse exercício aqui, Pai, chegou a hora, honra o teu filho para que o teu filho honre a ti. Lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os homens. Esta é a vida eterna, que lhe conheçam o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te honrei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, honra-me junto a ti, com a honra que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que aconteceu aqui? Diminuímos glória a Deus? Não. Nós tornamos a glória prática. No Antigo Testamento, a palavra glória e honra
ela vem da mesma palavra no hebraico, kavod. Em alguns textos você vai ler honra, em outros textos, em algumas traduções você vai ver glória. E é interessante porque a honra, ela é o protocolo do reino de Deus. É o protocolo do reino de Deus. Existem protocolos em certos lugares que você vai, que você precisa respeitar, que você precisa se relacionar com aquilo, se adequar àquilo. E o protocolo do reino é exatamente a honra. E honra é prática. Honra é prática. A gente tem um texto lá em Esther capítulo 6. O rei, ele perdeu o sono à noite e estava tendo dias difíceis, e ele começou a ler as crônicas do reino. O que aconteceu na história do seu reino. E na sua leitura, ele chegou numa parte sobre o relato que um certo judeu chamado Mardoqueu, que ele enxergou uma conspiração contra o rei, para matar o rei, e ele interviu naquilo e salvou a vida daquele rei. E o rei pergunta, o que aconteceu com Mardoqueu? O que nós fizemos por ele? E os seus servos ali dizem, nada, passou batido. Mas o rei falou, não, pois nós vamos honrar esse homem. E aí ele pergunta, né, tem algum dos príncipes aí no salão aí do palácio? Quem estava entrando ali era um cara chamado Amã. Amã, ele estava entrando para ter uma audiência com o rei para enforcar Mardoqueu. Ele tinha um problema com esse judeu e ele queria arrumar um jeito de enforcar, de tirar a vida desse homem. Mas o rei se antecipa e fala assim, Amã, rapaz, eu quero honrar uma pessoa. E quando você pensa em honrar alguém, o que a gente tem que fazer? O Amã pensou que ele estava falando com ele, é eu que o rei quer honrar. Ele fala assim, rei, vamos fazer o seguinte, quando você quer honrar alguém, você vai pegar o cavalo real, aquele mais bonito. Você vai pegar um manto real, vai colocar sobre essa pessoa. Pega um dos príncipes e faz com que esse príncipe leve essa pessoa montado nesse cavalo para passear pelas ruas da cidade, para que as pessoas vejam que o rei está honrando uma pessoa importante. E assim o Amã teve que fazer com o seu inimigo, Mardoqueu. O que eu quero dizer com isso é que a honra ela é prática e todo ato de honra é lembrado. A honra não é esquecida, a honra é lembrada. Teve uma certa mulher que um dia entrou numa reunião onde Jesus estava jantando ali com um cara, um Simão, um leproso, pessoas importantes ali de Jerusalém, do judaísmo, e estavam almoçando e aquela mulher entra naquele lugar com um vaso de alabastro, com um perfume caríssimo, e aquela mulher quebra aquele vaso e unge Jesus. O que aquela mulher está fazendo com Jesus é honrando a Ele, com o que Ele tem, com o que ela tinha de melhor. Um perfume caríssimo, que ela quebra aos pés do Senhor. Aqueles homens começam a ficar assim, poxa, se Jesus fosse realmente profeta, ele saberia quem é essa mulher. E aí Jesus, conhecendo seus pensamentos, ele diz, olha, deixa eu falar uma coisa com você, Simão. Quando eu entrei na sua casa, você não me beijou. Mas essa mulher, desde a hora que ela entrou, que ela está beijando os meus pés. Simão, quando eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não me deu água para lavar os meus pés. Mas desde o momento que essa mulher está aqui, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Simão, essa mulher me honrou. E a atitude dela vai ser contada onde esse evangelho for pregado. Ela vai ser lembrada. Então, meus irmãos, a honra ela não é esquecida. E a honra ela é prática. Provérbios 3 diz que honra ao Senhor
com a primícia da tua renda. Honra ao Senhor. A honra, ela é prática. A adoração, ela é prática. Nós precisamos aprender a honrar. O que significa essa honra? A honra é você reconhecer aquela pessoa que está diante de você. Aqueles homens viram Jesus apenas como o Jesus que estava ali andando em Jerusalém, um mestre. Eles não atribuíram valor à pessoa de Jesus, a qual ele tinha. Aconteceu isso na cidade de Nazaré. Jesus, ele é de Nazaré, e ele vai na sua cidade, prega na sinagoga, prega nas ruas. E aquelas pessoas daquela cidade viram e falam assim: não é ele o filho de Maria? Seus irmãos não estão entre nós? De onde que vem essa sabedoria? De onde que vem isso que ele está fazendo aqui? Jesus diz o seguinte: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas é que eles não reconheceram o Messias que estava ali, o Cristo que estava ali. E a consequência disso é que Jesus não operou milagres, apenas curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele ficou assim impactado com o nível de incredulidade daquelas pessoas. Fé sem honra é improdutivo. A fé e a honra são as duas pernas do milagre. A fé e a honra glorificam a Deus. A fé e a honra são como um carimbo, sabe, divino sobre a nossa vida. Há recompensas na honra, como há também consequências da desonra. E o problema é que muitas pessoas não conseguem honrar porque estão presas na ofensa. A ofensa é aquilo que é uma energia negativa que faz com que a gente seja pessoas desonrosas. A gente não consegue ver valor nas atitudes. Para você honrar alguém, você precisa ser uma pessoa grata. Pessoas ingratas elas são pessoas que não honram. Elas desonram. Para você honrar alguém, você precisa ter humildade. Humildade, gratidão, são valores que estão dentro do princípio da honra. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a honrar. A quem devo honrar? Só a Deus? Não. Pessoas. Maridos, honrem suas esposas. Esposas, honrem seus maridos. Filhos, honrem seus pais. Pais, honrem seus filhos. Honre pessoas que te ajudaram no caminho. Talvez alguém um dia foi uma pessoa importante na sua caminhada, na sua jornada, e aí você esqueceu dessa pessoa. Mas eu estou aqui para te lembrar dela, porque a honra não fica esquecida. Honre. Uma ligação, uma palavra. A honra é diferente da bajulação. A honra é diferente da bajulação. A bajulação é a honra fake, é a honra falsa. A bajulação, ela tem um interessezinho por trás ali, sutil. A honra não. A honra está conferindo valor àquela pessoa, àquela atitude, àquilo que fizeram por nós. A honra é prática, lembre-se disso. Honre a Deus. Honre ao Senhor. Honre as pessoas que estão perto de você. Honre a comunidade que você está inserido. Honre as pessoas que estão à sua volta, que estão te incentivando. Honre. Se você hoje está assim, ferido, machucado, e você não consegue enxergar isso, porque você está valorizando mais as pessoas que te feriram do que as pessoas que te abençoaram. A gente é assim. A gente lembra mais daquilo que fizeram de ruim para a gente do que aquilo que fizeram de bom. Então, cara, muda essa memória. O que fizeram de ruim, dispensa. O que fizeram de bom, honre, valorize, traga isso à memória. Puxa, Deus, eu estou aqui, cara, olha, fulano, ciclano, beltrano, pô, essas pessoas foram importantes na minha vida. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, irmão. Nós estamos aqui
hoje, talvez uns já estão mais adiantados na vida, outros menos. Para quem já está mais adiantado, você sabe do que eu estou falando. Para quem está agora trilhando a sua caminhada, lembre-se disso. Valorize as pessoas que estão te incentivando, que estão caminhando próximo de você. Esse é o princípio da honra. Primeiro ponto, a paternidade. Segundo ponto, a glória, a honra. E o terceiro, aqui, a obra, a tarefa, a missão. E aqui, para falar dessa missão, eu queria ler aqui Samuel. 2 Samuel é um dos textos assim que, vou te falar uma coisa, mais empolgantes assim que tem nas escrituras assim, para falar sobre isso, sobre a missão, sobre talvez o trabalho, está aqui, nesse texto. Para mim, pelo menos, né? Eu vou ler aqui, 2 Samuel 23, do verso 8 em diante. Me acompanha aí no raciocínio, vai caminhando comigo aqui. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 em diante, diz assim: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Aoitar Dodô, era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi numa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. Davi expressou forte desejo: quem me dera que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém? Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Gente, isso aqui é um negócio impactante, sabe? Forte você ler esses relatos aqui. Porque, rapaz, como assim? Que esses homens operaram esses atos, essas ações, sabe? Mas antes da gente entrar nisso aqui, eu quero te dar um contexto. Esses caras aqui, esses valentes, esses homens guerreiros que se colocaram ao lado de Davi, no seu reino, na conquista do reino, há alguns anos atrás, a Bíblia diz que eles eram homens amargurados, homens endividados, homens que estavam perdidos e que foram encontrar Davi numa caverna chamada Adulão. Davi estava fugindo de Saul querendo matar Davi. Davi foge e se refugia nessa caverna. E a sua família vai com ele e essas pessoas vão junto para a caverna com Davi. Tem um número aí, mais ou menos de 400 homens vão atrás de Davi naquela caverna. E é exatamente essas pessoas que estavam assim destinadas à amargura, à perdição, que tornaram-se esses homens aqui. Isso aqui é interessante, irmãos, porque é isso que Deus está fazendo conosco. Eu não sei qual que é o nível de amargura, de dificuldade, de provação, de luta, que trouxe você até aqui. Mas o fato é que Jesus, que é o nosso Davi,
Ele está aqui, nesse lugar, treinando homens e mulheres. Jesus está aqui acreditando em nós. O que Davi faz ali é acreditar naqueles homens. Davi não tinha uma formação de um grande guerreiro, Davi não era alguém, sabe, que já tinha uma certa idade, né, até para ter, sei lá, cacife, vamos dizer assim, para governar aquelas pessoas, mas Davi era um homem que ele acreditava nas pessoas. Davi, ele acreditava na missão que ele precisava fazer. Tanto é que quando ele estava sozinho no pasto, cuidando do rebanho do seu pai, ele defendia aquele rebanho com a sua própria vida, contra leões e ursos. E ali ele prevalecia. Ninguém estava assistindo Davi, ninguém estava vendo o que Davi fazia, mas Davi estava ali sendo fiel à missão que ele tinha de cuidar daquele rebanho. Davi, ele era alguém que amava a sua família, que servia os seus irmãos, tanto é que ele foi levando lá para o acampamento de guerra, né, queijos, bolos para os seus irmãos que estavam na batalha. E foi aí que ele lutou contra o gigante Golias. Mas Davi era um homem que ele acreditava nas pessoas. Sabe? E é tão bom quando alguém acredita na gente. Não é verdade, irmãos? É tão bom quando alguém, sabe, ouve o que você tem a dizer e fala assim, cara, vamos embora. Vai dar certo. Vai para cima. Uma palavra muda tudo, irmão. Sabe? E é isso que Jesus está fazendo conosco. Jesus está acreditando na gente e nos confiou a sua missão. Talvez seja isso a coisa mais importante que você recebeu na sua vida. O John Haggai, ele foi convidado para fazer parte da equipe do governo dos Estados Unidos, numa gestão de um dos presidentes. E ele falou, olha, eu não posso porque eu já estou numa grande obra. A obra de John Haggai, ele já era um embaixador de Cristo. Já estava envolvido na missão de Deus. Eu não posso largar isso aqui para cuidar dessas coisinhas aí, né? Ele vai fazer parte da equipe de governo. Então, meus irmãos, acima de tudo isso que a gente vive, do seu trabalho, da sua família, de tudo, lembre-se, nós estamos em uma missão. E nós precisamos cuidar disso, porque alguém confiou isso a mim e a você. Isso não é pequeno não, tá? Lembre-se disso. Isso não é pequeno. O que acontece aqui é que existe um inimigo comum, um inimigo de Israel, uma pedra no sapato de Israel chamado Filisteu. Esses camaradas, você vai lendo ali 1 Samuel, 2 Samuel, você vai lendo os textos, você vai vendo que o povo difícil encarnou em Israel, impregnou em Israel. Você vai lendo os Juízes, você vai ver os filisteus, eles eram uma pedra no sapato daquele povo. E eu não sei, cara, qual que é a pedra que está no seu sapato. Eu não sei qual que é aquilo que te aflige. Aquilo que, na hora que você vai romper, te puxa o seu tapete. Eu não sei qual que é a resistência que você enfrenta para que as coisas do reino de Deus aconteçam na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Persevere. Faça o que é certo. Está doendo, continue lutando. Se posicione. Honre a Deus. Eu vou te mostrar essas coisas aqui. O primeiro da lista aqui, dos valentes de Davi, é um cara chamado Jabezão. Tem alguma grávida aí? Grávida de menino? Já é um bom nome, né? Você colocar num filho aí, cara. Eu acho um nome muito forte, Jabezão, né? Jabezão. É imponente, né? Mas o Jabezão está aqui, cara. O cara é uma figura. O Jabezão, ele é um dos 3 principais guerreiros de Davi. Jabezão, a história narra aqui que ele, com uma lança, enfrentou 800 homens e venceu. Aí eu não tenho dúvida, né, Johnny, que Deus entrou na causa desse cara. A providência divina foi ali, porque isso é humanamente impossível, né, Marcelo? Não tem jeito. 800 caras com uma lança ele venceu, prevaleceu Sara. Então, assim, indiscutível, Deus estava com ele,
Deus fez ali algum milagre e a batalha foi vencida. Mas eu quero pensar com você aqui, irmão, que tipo de homem esse cara é? Que tipo de homem o Jabezão era? Porque ele, olhar lá na frente, 800 caras, ele está daqui com uma lança, ele está só. Ele falar assim, eu vou para cima, esse cara, ou ele está surtado, entendeu? Ou ele entrou num surto, ou enlouqueceu, ou ele realmente tinha fé que Deus estava com ele. O Jabezão é o tipo de cara que não faz o que dá certo. Jabezão é o tipo de cara que faz o que é certo a ser feito. Eu quero te falar sobre isso, porque, irmão, fazer o que é certo a ser feito implica em a gente obedecer a Deus. Porque muitas vezes fazer o que é certo, você entrar na sua conta, na sua matemática, e falar, ó, isso aqui, furada, não entro. Mas se Deus falar, entra, entre. Faça o que é certo a ser feito. Não faça apenas o que dá certo. Não faz apenas aquilo que você acha que dá certo. Seus planos são maravilhosos. Mas deixa eu te falar, Deus tem planos melhores. Talvez você tenha aí, sabe, um planejamento audacioso para a sua própria vida, para a sua jornada. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem os seus próprios planos para você. Aí você olha assim, pô Deus, mas isso não vai dar, isso é uma maior furada da vida, isso é uma roubada. E aí, como é que eu vou viver, como é que eu vou fazer? Irmão, lembra que você tem um pai, você já tem tudo. Ah, vou ficar pobre. Não, não vai ficar pobre não, pode ficar tranquilo. Você não vai ficar pobre. Os planos de Deus, cara, são, assim, o que Deus quer fazer conosco é nos tornar pessoas imprevisíveis. Talvez você é previsível pela maneira como você vive, mas uma pessoa que confia em Deus, ele se torna imprevisível, porque ninguém sabe qual que é a carta que Deus vai jogar na mesa depois. O Jabezão fez isso. Eu quero ressaltar o Jabezão aqui, porque ele teve, no mínimo, coragem, ousadia de entrar no campo de batalha, enfrentar aqueles caras e saber assim, Deus vai ser comigo. O que você tem que fazer que você ainda não fez? Qual que é a decisão que você tem que tomar que você ainda não tomou? E deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com eu estou legal para fazer, não, tem a ver com decisão. O próximo figura aqui é o Eleazar. É filho do Dodô, né? Não sei se tem a ver com alguma ascendência baiana, né? Mas o Dodô, que é o pai de Eleazar, né? Gerou um filho porreta. Esse camarada aqui, a Bíblia diz que ele, no meio da batalha, no calor da batalha, o exército de Israel recua e ele continua. A Bíblia não cita a quantidade de pessoas que Eleazar lutou, mas a Bíblia cita que a espada grudou na sua mão. Eu fui pesquisar esse negócio, como é que uma espada gruda na mão do sujeito? Cara, como é que é isso? Tal? Irmão, duas coisas. Uma cãibra, uma dormência forte, por conta de um movimento repetitivo, e sangue, o sangue coagulado. Aquele cara estava lá, lutando, ele não parou quando a dor veio. Eu quero te falar sobre isso. Não pare quando doer. Não pare quando doer. Continue. Sabe, irmão, duas coisas que a gente precisa lidar, né? O inimigo fora e o inimigo dentro. Vença o seu medo e, com certeza, os inimigos do lado de fora, eles te temerão. Eles te temerão. Lembra lá que é a pedra no sapato aqui, que eram os filisteus. Então, qual que é a dor que você está enfrentando, que está te paralisando, que está te bloqueando, que está dizendo para você, vaza? Qual que é a dor que você está enfrentando, que às vezes você olha e você se sente sozinho? Mas eu quero te dizer, continue a perseverar. E perseverança tem a ver com circunstância, não é com pessoas.
Se você está pensando em perseverar com o irmão, esquece. Com o irmão você tem que ter paciência. Mas com circunstância você tem que perseverar. As afrontas, as dificuldades, as lutas, as pelejas, as coisas que estão à nossa volta, esse mundo é muito louco, mas eu quero te dizer, em frente. Está doendo? Tá. Eu não estou ignorando a nossa dor, existe dor mesmo. Diz que eu não lembro, mas diz que para você nascer dói para caramba. Cadê o Isaac? Diz que uma criança, ela sente muita dor, mas eu não lembro, né? A mãe sente, né? A mãe lembra, né? Quem é mãe aí lembra quem já ganhou, já teve criança aí, sabe? Mas a criança diz que ela sente muita dor no parto. A gente já nasce com dor, cara. A vida é assim. E a dor, ela faz parte do crescimento. A gente precisa avançar. E lembre-se que nós estamos numa missão. O terceiro cara aqui é o Samar. O Samar, ele enfrenta o exército filisteu que invade um campo de lentilha. E a Bíblia diz que esse homem se posiciona. Essa é a palavra que usa aqui. Ele se posiciona no meio do campo e enfrenta aquele exército. Não fala quantas pessoas foram, quantos eles mataram, como é que foi a guerra, mas fala que ele se posicionou. Sabe o que isso me diz, irmão? Nós precisamos de convicção. Convicção é muito mais do que expectativa. Estou com expectativa, estou com expectativa. Convicção, irmão, tem a ver com você acreditar em algo. Eu não tenho dúvida da vinda de Cristo, eu não tenho dúvida da ação de Deus no mundo hoje. Eu tenho plena convicção. O João falou aqui, a gente está lá na Praça 7, cara. A gente está pregando para os caras tudo doido. Chapado, drogado. Eu falo, meu Deus do céu, Jesus, o senhor está de brincadeira comigo? Por que o senhor mandou o João lá para o Piemonte e me jogou na Praça 7? O que eu fiz? Não. Dá para inverter? Mas, enfim, cara, o João sabe o que ele enfrenta aqui, né, João? Quais são as loucuras, as doideiras. Mas sabe o que acontece, irmão? Eu acredito que a palavra, como João Paulo falou lá, ó, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Estou pregando. Porque esses caras, eu não sei se eles estão entendendo Jesus ou Genésio. Mas tem uma turma aí batizada e crente. De lá. São Tomé das Letras. Cidade barrotada de misticismo, de deuses. Tem 42 seitas catalogadas pela prefeitura, numa cidade de 7 mil habitantes, cara. Imagina o que é isso, que loucura é essa? OVNI, gnose, daime, umbanda. Aí não estava bom só o daime, só umbanda, eles fizeram um bandaime, juntou os dois. Uma loucura. Mas, cara, aí você vai pregar o evangelho para um filósofo, para um espiritualista. Meu irmão, a palavra prevalece. Eu quero te dar uma boa notícia, tá? O evangelho está prevalecendo no mundo. Lugares de maior perseguição, Iraque, Irã, o evangelho está prevalecendo, a igreja cresce. O evangelho prevalece. Samar se posicionou, se posicione. Convicção no que Deus está fazendo, no chamado que Deus deu para você aqui nessa igreja. Posicione-se naquilo que o Senhor chamou. E, por fim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Lá virou uma fortaleza de Davi, naquela caverna. E esses caras foram lá encontrar Davi, e Davi simplesmente expressa, ele pensa alto, ele fala assim, puxa vida, quem dera beber da água que está lá no poço de Jacó. Ele pensa alto. Né? Aqui a gente bebe água, né, já tratada, bonitinha. Eu imagino que Davi lá na caverna devia ter aqueles potes, né, que ele tirava água, e ele de repente pensa, puxa vida, eu queria beber daquela água viva, aquele poço vivo, sabe? Aquela água é saborosa, é gostosa, eu queria muito tomar daquela água. Ele simplesmente expressa. Aqueles 3 homens saem dali, da presença de Davi, e eles elaboram um plano maluco de ir lá buscar essa água. Rapaz, e eles vão. Eu não sei o que esses caras tinham na cabeça. Na moral. Falar assim, pô, vou lá pegar um copo d'água para o rei. Não faz sentido nenhum. Mas eles vão e trazem água para Davi. Isso me faz pensar naquilo que a gente começou falando aqui sobre honra, gratidão, sabe?
É tão interessante quanto que a gratidão ela alcança um nível tão grande no nosso coração que não existe barreiras, que não existe dificuldades. Sabe, ele atravessou aquele campo. Davi foi o homem que acreditou neles, na pior fase da vida deles. Eles romperam lá e foram. Trouxeram a água. O que Davi faz? Não bebe. Ele fala, cara, não posso beber dessa água. Porque se eu beber dessa água, eu vou beber o sangue desses homens. E Davi derrama aquela água na terra como oferta ao Senhor. Sabe, irmãos, o nosso trabalho, o nosso serviço, quando ele é praticado dentro desses valores paternais, da honra, um serviço, a gente vai experimentar a adoração. Você vai ver Deus sendo glorificado. Porque esse é o principal objetivo nosso, da nossa existência, a glória de Deus. Davi fez isso com aqueles homens. E é interessante que os feitos aqui foram colocados de maneira pessoal. O autor aqui ele escreve sobre Jabezão, Eleazar, o Samar e os 3. Não falou de como que eles andavam no coletivo. Eu fico pensando assim, que as nossas habilidades individuais, elas têm duas coisas, sabe? É aquela hora, sabe, que se decide o jogo em campo, é aquele jogador surpresa, que vem com a bola e faz um drible, pumba, joga lá dentro. O elemento surpresa do time. Mas eles estavam dentro de um time. As habilidades pessoais nossas, elas vão servir para incentivar os outros. Eu fico pensando no Jabezão, o cara chegando dos 800 caras, falando, galera, matei 800 caras ali e tal. Os caras devem ter olhado assim, puxa, os caras devem ter sentido mega encorajado. Sabe, encoraje o seu irmão com o que você tem, com o que você faz. Encoraje. Trabalhe para o coletivo, porque essas coisas vão trazer glória a Deus. Então, meus irmãos, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Essa oração está aqui hoje, sobre mim e sobre você. Tá certo? Então, ouça isso, sinta-se encorajado, coberto pelo Senhor. Saia daqui hoje, sabe assim, pensando em você se integrar mais com o seu irmão, em você aprender a honrar. Se você tem alguém que você precisa honrar, liga, faz alguma coisa, honra essa pessoa. E, por fim, sabe, vá para o campo de batalha. Entendeu? Continua, faça o que tem que ser feito, não o que dá certo. Lute, mesmo que doa, continue. Posicione-se, tenha convicção que o Senhor te chamou. E adore a Deus com o seu serviço. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia. Ó Deus, dia que o Senhor fez. O Senhor nos colocou aqui nessa manhã. Ó Deus, para nos instruir, nos falar ao coração e que falamos da Tua palavra, Senhor. E peço a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor venha costurar, Deus, tudo isso que nós falamos aqui no nosso coração. Senhor, nos ajudando a superar as crises internas, os conflitos internos. Nos posiciona em Ti, Senhor, e nos faz prevalecer contra os filisteus, contra as pedras no sapato que existe na nossa vida. Senhor, abençoa aqui o luzeiro. Abençoe, Senhor, essa igreja, a vida do João e da Bela. Abençoa os irmãos aqui, Senhor, como um todo. Ó Pai, eles estão nesse monte, aqui é essa caverna. Mas é aqui que o Senhor está fazendo, ó Deus, treinando os valentes que vão possuir o reino por completo. Ó Deus, no nome de Jesus, sustenta essa casa, esse lugar, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. I need to know it's getting better. A little light so I can see. Say the words so I remember. Say it loud so I believe. I need a little bit of hope for the hell in my head to get me through the storm, cause it ain't done yet. I need it more than ever. I need to know it's not forever. It's gotta get better.
Who's gonna hold me when the ground begins to shake? Who will console me when my heart it wants to break? Who's gonna sing the night to sleep? Who's gonna come and bring me peace? Who's gonna speak it over me, over me? I need to know it's getting better. A little light so I can see. Say the words so I remember. Say it loud so I believe. I need a little bit of hope for the hell in my head to get me through the storm, cause it ain't done yet. I need it more than ever. I need to know it's not forever. It's gotta get better. How do we pray then when the silence is so loud? How do we rest when our dreams are filled with doubt? Dance when the sky is dark as war, when the river's at the door. Love never left.